Oi, gente, essa é a nossa aulinha do dia 28/9, tá? Onde nós vamos trabalhar os logaritmos. Eu dividi essa aula em duas partes para o vídeo não ficar muito extenso. Nesse primeiro momento, nós vamos definir os logaritmos, o antilogaritmo e trabalhar algumas consequências da definição, tá? Então, vamos lá. Então, a aula de hoje, na verdade, é uma revisão, né, para quem, muita gente, eu acho que praticamente 100% da turma já deve ter estudado logaritmos, que é um assunto lá do ensino médio. Então, a gente vai estar aí fazendo uma revisão, né, relembrando o que vocês já sabem. E quem está vendo aí pela primeira vez, então eu vou falar com todos os detalhes, tá? Então, vamos definir o que é o logaritmo de um número real. Sendo A e B números reais e positivos, então é importante, ó, A e B são números reais e positivos, tá? Com A diferente de 1, deixa eu diminuir aqui a pontinha, e aqui a gente tem importante que o A é diferente de 1, chama-se logaritmo de B na base A, o expoente que se deve dar à base A, de modo que a potência obtida seja B. Bem, vamos ver isso com cuidado, né, gente? Eu vou traduzir aqui para a linguagem matemática, que eu acho que fica mais fácil, né, até a gente olhar em símbolos. O que significa isso? Sendo A e B números reais e positivos, né? E o A, então, A, além de ser maior do que zero, tá? Ser um número positivo, eu tenho que ter ele diferente de 1. Isso é importante, tá? Para o A. Deixa eu diminuir aqui a minha pontinha. Aí, o que nós temos? Ó? O logaritmo de B, como é que eu vou colocar isso em símbolos, né? Usando aí a linguagem matemática para simplificar, tá? Nós vamos dizer que o logaritmo, eu escrevo log de B na base A, tá? É igual a um determinado número x. Log de B na base A é igual a x. O que significa? O que é o logaritmo, gente? Eu estou dizendo aqui para vocês que o logaritmo de B na base A é igual a x. E o que é o logaritmo? Como é que ele foi definido? O logaritmo de B na base A é o expoente, né, que se deve dar à base. Então, a base é o x. Então, qual é o expoente que eu devo dar à base? A base é o A, o expoente que eu devo dar a ela, que é o logaritmo, que é o x, para que essa potência seja igual a B, tá? Então, essa é a definição aí em símbolos, né? Que é mais fácil para a gente enxergar. Log de B na base A igual a x significa o quê? Que A elevado a x é igual a B, tá? E aí, aqui a gente já faz uma descoberta. Vocês lembram lá quando a gente estudou as exponenciais, né? E aí, quando eu trabalhei as equações exponenciais, eu falei o que para vocês? Olha, nós temos dois métodos. Você reduz a mesma base, né? A gente tinha potências diferentes lá, eu reduzia essas minhas potências aí a uma mesma base, usava a injetividade, né, da nossa função exponencial e conseguia resolver a nossa equação. Agora, há situações em que não era possível. Por exemplo, se eu tivesse 2 elevado a x é igual a 3. Nesse caso aqui, gente, não dá para eu reduzir a uma mesma base. E como é que eu resolvo esse problema? Usando os logaritmos, tá? Que é exatamente o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, quando lá na minha equação exponencial eu não tiver como reduzir uma mesma base, eu utilizo os logaritmos, que é o que a gente vai ver agora na nossa aula. É o que a gente tem até aqui, né? A gente já está vendo A elevado a x igual a B, né? E aí a gente descobre quem é o x. Quem seria o x aqui? Pelo que a gente tem, é o logaritmo de 3 na base 2, certo? Então, o logaritmo de B na base A, eu vou estar pensando em quem é, né, de B na base A, é o expoente que eu devo dar para o A, que é para a minha base, para que o resultado, né, para que essa potência seja igual ao B, tá? Então, vamos ver alguns exemplos dessa situação para vocês lembrarem aí como a gente calcula o logaritmo. Por exemplo, o logaritmo de 8 na base 2. Aí, o que eu quero que vocês pensem bem? O logaritmo de 8 na base 2 seria x. Vamos dizer assim. Aí eu vou ter 2 elevado a x é igual a 8, não é isso?
Quem é esse x? O x é o logaritmo, é o valor que eu quero saber. O logaritmo, gente, ele é dado como sendo o quê? Ele é o expoente, certo? Dessa minha potência aqui. É o valor que eu devo elevar à base, que é o 2, para que ela fique igual ao b, que no nosso caso aqui é 8. Então, vamos ver aqui. Eu vou até colocar aqui os numerozinhos para vocês relembrarem, os nomezinhos que a gente tem para vocês lembrarem. Esse daqui, o x, é o nosso logaritmo, né? O 8 seria o logaritmando, tá? E o 2 é a base, né? Então, quando eu falar o logaritmo, é o resultado, né? Que é o x para a gente. Quem é a base? É o 2. Quem é o logaritmando? É o 8, no nosso caso. Então, eu quero saber quem. O logaritmo vai ser para mim o quê? Quem eu devo elevar à base, quem é esse expoente, para que dê um resultado igual ao logaritmando, ou seja, igual a 8. E daí basta vocês resolverem essa equaçãozinha, e vocês já sabem resolver essa equação exponencial. Como é possível reduzir a uma mesma base, eu vou lá, reduzo a uma mesma base, e daí encontro o valor de x, que é exatamente o logaritmo, né? Que nesse caso seria igual a 3. Então, o log de 8 na base 2 é 3. Vocês viram aí como a gente fez a continha, né? Ah, professora, vamos ver outra situação, é melhor, né? Para eu tirar todas as minhas dúvidas. Por exemplo, se eu tiver uma fração, muda alguma coisa? Não, né? A gente só tem que ter o A e o B números positivos e o A, que é a nossa base, diferente de 1. Mas se for o log de 1/9 na base 3, quanto vai ser? Aí você pode fazer a mesma ideia que a gente fez ainda há pouco. Bem, esse é o valor que eu quero saber, o logaritmo. Eu vou chamar ele de x, certo? Então, eu tenho que 3 elevado a x é igual a 1 sobre 9. E meu objetivo é determinar esse x, que é o meu logaritmo. Daí eu faço o quê? Reduzo a uma mesma base, porque eu vejo que é possível, né? Que 3 elevado a x seria igual a quem, gente? 1 sobre 9 a 1 sobre 3 ao quadrado, que seria 3 elevado a menos 2. E daí, então, o x é igual a menos 2. Ah, e se eu quiser confirmar, ó, gente, vocês podem até vir aqui substituir, ó, 3 elevado a menos 2 é igual a 1/9, né? O que bate com o que a gente tem aí. Então, essa é a definição de logaritmo que vocês precisam ter bem em mente. Em símbolos, a gente tem o que, gente? O A e B, números reais, tal que o A é maior do que 0 e diferente de 1, e o B é maior do que 0. O log de B na base A é igual a x, se somente se o A elevado a x é igual a B, tá? Essa é a nossa definição. Qual a definição de antilogaritmo, né? Vamos ver aqui, ó. Sendo A e B números reais e positivos com A diferente de 1, se o logaritmo de B na base A é x, então B é o antilogaritmo de x na base A. Olha que interessante. Então, se a gente já tem, ó, nós tomamos o log de B na base A igual a x, então o antilog de x na base A é igual a B. Esse seria o Esse meu M ficou muito feio, aqui eu vou melhorar, eu acho que é minha canetinha. Tá muito grossa. Ah, já sei. Não, acho que eu vou usar essa, daí já melhora. É o desculpem aí, mas é que a pontinha estava muito grossa, né, gente? É o antilog de x na base A. Então, olha aí o que nós temos. Como é que a gente vai definir o antilogaritmo de x na base A? O antilogaritmo, né? Então, o log de B na base A igual a x significa que o B é o antilog de x na base A. Lembra que o B para a gente é o logaritmando, né, gente? O B é o logaritmando, o A é a base e esse é o logaritmo, tá? E aí a gente está vendo o antilog. O log seria de quem, gente? Do x, que é o nosso logaritmo, tá? Então, por isso, o antilog de x na base A vai dar o logaritmando. Por exemplo, vamos ver uma situação aqui. O
antilog de 2 na base 3. Quanto vai ser? O antilog de 2 na base 3, eu sei que é 9. Por quê, gente? Porque o log de 9 na base 3 é igual a 2, certo? O 3 ao quadrado é 9. Então, o antilog de 2 na base 3 é exatamente o logaritmando, né? Se nós pegássemos um outro exemplo aqui, ó, o antilog de menos 2 na base 2. Ah, professora, mas aí tem alguma coisa errada porque está negativo? Não, porque aí esse valor que eu tenho aqui, que eu estou dizendo que é menos 2, já seria o logaritmo, né, gente? É diferente, ele não é o B, né? Aqui está a base, ó, a base é 2, e o B nós vamos encontrar ainda, né? Que no caso aqui vai ser 1/4. Ah, como é que eu sei que é 1/4? Por quê, ó, gente? Porque o log de 1/4 na base 2 é igual a quanto? Menos 2. Esse menos 2 seria o logaritmo, né, pra gente. E aí é por isso que não há nenhum problema em ele ser um número negativo, tá? Só pra gente não fazer confusão, né? Então, a gente definiu o antilog de x na base A como sendo o B, que pra gente representa o logaritmando, tá? Quais são as consequências aí da definição, né? Lembrando, gente, que sempre que eu estiver tratando de logaritmo, o que que nós temos? Que o A é maior do que 0 e diferente de 1, e o B é maior do que 0. Não esqueçam desses detalhes, tá? Que são importantíssimos. O logaritmo da unidade em qualquer base é igual a 0. Vamos escrever aqui. O que seria o logaritmo da unidade em qualquer base, gente? O logaritmo da unidade é o logaritmo de 1 numa base A qualquer. Eu estou dizendo que isso sempre vai ser igual a 0, né? Basta vocês verificarem aqui, ó. A elevado a 0 é igual a 1, considerando que esse A é maior do que 0 e diferente de 1. Isso é verdade, né, gente? Para todo A, aí dentro dessa situação. Então, a gente pode dizer que o log de 1 em qualquer base sempre vai ser igual a 0, tá certo? Então, temos um resultado já aqui. Deixa eu trocar minha canetinha, ó. Log de 1 na base A, numa base qualquer, quando eu digo A é base qualquer, né? É igual a 1, 0. O logaritmo da base em qualquer base é igual a 1. Vamos escrever isso para a gente entender o logaritmo da base, que a gente está chamando de A, na própria base A, vai ser igual a 1. Vamos verificar se isso é verdade? Basta eu usar a definição, né, gente? Ó, A elevado a 1 vai ser igual a A, certo? E aí a gente tem mesmo que o log da base em qualquer base sempre vai ser igual a 1. Só para a gente confirmar, né, que realmente é uma consequência imediata da definição. Só for escrever a definição, eu chego nessa conclusão. Vamos ver essa terceira consequência. Esses resultados, eles ajudam muito a gente na hora de resolver exercícios, né? Vocês vão descobrir já já isso quando forem lá resolver os exercícios. A potência de base A e expoente log de B na base A é igual a B. Vamos ver. A potência de base A, então tem uma potência e a base é A. E quem é o expoente? O expoente é o log de B na base A. Eu estou dizendo que esse resultado é igual a B. Então, a potência de base A, expoente log de B na base A, é igual a B. Como é que eu verifico isso, gente? Usando a definição também. Basta vocês lembrarem do que eu acabei de falar lá na frente, ó. Né? Quando a gente falou, qual é a definição de logaritmo? O que seria essa potência aqui, gente? Log de B na base A. Quem é que eu procuro? Eu estou procurando o valor, né, que eu devo elevar o A, ou seja, o expoente do A, para que ele fique igual a B, né? Então, é esse resultado que eu encontro aqui, tá? No meu expoente, né? O logaritmo de B na base A é o expoente que se deve dar para a base A
para a potência ser igual a quanto? A B. Então, esse número que a gente está encontrando aqui, onde eu botei no pontilhadinho, é um número que eu vou elevar ao A para ele ficar igual ao B. E exatamente a nossa base é A. Então, é por isso que o resultado seria o B, né? Também é uma consequência imediata da nossa definição. Esse resultado a gente utiliza bastante. Quarta consequência, dois logaritmos em uma mesma base são iguais se somente se os logaritmandos são iguais. Ou seja, eu vou escrever aqui para a gente entender. Dois logaritmos em uma mesma base. Então, vamos colocar aqui o logaritmo de B na base A. É igual ao logaritmo de C na base A também. Tá? A gente está dizendo que eles vão ser iguais. Ó, se somente se significa que implica a ida e a volta. Os logaritmandos são iguais. Então, a gente está dizendo que esse resultado, o log de B na base A e o log de C na base A, só vão ser iguais se o B for igual ao C, tá? E aí é que a gente vai reescrever. Eu vou colocar isso. É o log, vamos ver aqui, log de C na base A, correto? Isso daria o C, que é igual a B, né? Na verdade, aqui a gente usou a definição de logaritmo, tá, gente? Só para vocês se situarem, né? Professora, como é que escreveu daqui para cá? Eu não entendi. Tá bom, então deixa eu fazer com mais calma, né? Fiz muito rápido e não expliquei direito. Peraí, voltando, olha lá. Se o log de B na base A é igual ao log de C na base A, então o A elevado, não é isso? A base elevado aqui ao logaritmo, que é o log de C na base A, vai ser igual ao logaritmando, que é igual a B. Essa é a nossa definição. Só que daí aqui a gente observa que pode usar a nossa consequência da definição, essa que a gente acabou de ver. Olha, vocês têm A elevado ao log de C na base A, vai dar quem, gente? Esse resultado aqui vai nos dar o C, correto? É o que a gente acabou de aprender aí em cima, né? Esse é o C, que é igual a B, que é exatamente o que a gente queria mostrar, tá certo? Então, dois logaritmos em uma mesma base são iguais se somente se os logaritmandos forem iguais, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui. Nessas situações, vou colocar um exemplo 1. 8 elevado ao log de 5 na base 2, para a gente usar a definição. Aí, aliás, na verdade, a gente vai usar as consequências da definição. Eu observo aqui que o nosso expoente dessa potência é log de 5 na base 2, mas a nossa potência, a nossa base aqui dessa potência é 8. E o 8 eu posso escrever como 2 ao cubo, não é verdade? Então, eu poderia escrever assim, 2 ao cubo e o log de 5 na base 2. Aí eu observo que se eu mudar aqui essas potências, eu não vou alterar meu resultado e vou poder usar a minha terceira consequência aí da definição, correto? Porque 2 elevado ao log de 5 na base 2, aí vocês vão ter aquele pensamento, bem, log de 5 na base 2 seria o número que eu tenho que elevar o 2, né? Ou seja, o expoente aí, para que ele seja igual a quanto, gente? Igual a 5, né? Então, 2 elevado a esse número, eu já sei que vai dar 5, que está elevado a 3. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Daí, esse seria o resultado. Tá certo? Vamos ver outra situação aqui, ó. Por exemplo, 3 elevado a 1 mais log de 4 sobre 3. Só é usar aí os resultados que a gente acabou de ver, consequência da definição. Isso seria 3 elevado a 1, que eu não preciso escrever, vezes 3 elevado ao log de 4 na base 3. Agora, pronto, já foi, né, gente? Porque usando aí a terceira consequência, a gente já sabe o valor desse aqui, correto, gente? Qual seria? 3 vezes, aí o 3 elevado ao log de 4 na base 3 vai dar
4. E aí a gente encontra 3 vezes 4, 12, tá? E aí a gente resolveu essas questões usando o quê? As consequências da definição. Vocês vão ver que a gente tem várias situações em que precisa usar esses resultados, mas a gente vai vendo que eles vão ficando bem familiares aí ao longo do tempo. Então, a gente vai passar agora para a resolução de... Aliás, desculpa, a gente não vai passar para a resolução. Eu vou deixar para a gente ver o próximo videozinho aí a respeito das propriedades e vai resolver mais exercícios, tá bom?